Olá, esta sou eu, a Alessandra Rocha, de 1986, o ano em que a minha visão de algumas coisas mudaria completamente. Por volta do mês de março, meu pai, junto com a minha mãe e as minhas irmãs mais velhas, levou para uma aventura inesperada no meio da noite. Até hoje eu não sei se a família toda sabia, menos eu, mas pareceu que era uma surpresa para todo mundo. Já era bem tarde, madrugada mesmo, e eu via meu pai e a minha mãe arrumando cobertores, travesseiros, binóculos, lanchinhos, tudo empacotado dentro do carro, e a família foi para essa aventura. E eu, sem saber que o que eu veria, ou melhor, o que eu não veria, iria acender a chama de uma paixão que eu vivo até hoje. Estávamos indo ver o cometa Halley. Isso, esse mesmo. Mas não foi exatamente isso que eu vi através dos binóculos com os meus 8 aninhos de vida. O que eu vi foi apenas uma manchinha, um chumacinho de algodão, uma luz difusa num céu estrelado. Foi lindo, uma experiência magnífica, mas ao mesmo tempo extremamente decepcionante. Onde estava aquela cauda brilhante, aquele objeto majestoso que eu via nos livros de ciência e eu via na televisão, nos filmes? Voltamos para casa e a minha mãe, tentando me consolar, me acalentar, disse que eu teria uma nova chance. Ela disse: "Olha, esse cometa voltará daqui 76 anos. Eu desesperei, porque eu queria ter uma nova chance naquele momento. Eu ainda achava que eu é que não sabia observar o céu direito. Então, eu tive a compreensão naquele momento que talvez eu não estivesse mais aqui para aproveitar uma nova oportunidade. E foi essa primeira lição que eu tive do que é se apaixonar pelo cosmos. Amar coisas que talvez vamos ver uma vez só, um encontro rápido, ou às vezes nunca veremos. Já meu segundo encontro com essa nova paixão, o universo, foi bem diferente. Mais uma vez, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, fomos todos de férias, num hotel fazenda no interior de São Paulo. Nesse hotel tinha um observatório, que era dedicado às crianças para fazer atividades extras. E numa noite, as crianças foram convidadas a fazer uma viagem inesquecível pelo cosmos. E bota inesquecível nisso. Eu coloquei os meus olhos na ocular de um telescópio pela primeira vez e vi algo que um homem há 400 anos atrás já tinha visto e se maravilhado: Saturno e seus majestosos anéis. Mas aí eu já tinha aprendido a amar o cosmos como ele se mostra pra gente. E eu fiquei maravilhada simplesmente por olhar aquela bolinha iluminada com as suas humildes orelhinhas. E eu me lembro que na época eu tinha tantas perguntas, e então eu perguntei pro monitor do observatório. Eu disse: "Isso é de verdade? É só uma imagem que eu estou vendo?" E ele disse: "É de verdade." Com um brilho nos olhos como eu mesma estava naquele momento. Ele disse: "Você está encarando o universo." Daí, não teve mais volta. Eu estava indiscutivelmente, perdidamente apaixonada por tudo que existia lá fora. Queria saber tudo, ver tudo e, se possível, estar lá, pisar em solo espacial. Bom, essas duas histórias sobre a minha infância têm uma célula comum. Algo que eu chamo oportunidade de conhecer. Meus pais puderam me proporcionar experiências, vivências diferentes. E não apenas isso. Eles puderam fazer tudo isso com grande entusiasmo aparente pela ciência. E quem mais pode, senão nós, os adultos, proporcionar às nossas crianças experiências como essas? Mas sabe, não é qualquer adulto. Voltemos aos personagens do início da história, os meus pais. Nascidos entre as décadas de 40 e 50, eles já eram adultos lá pelos idos de 1969, quando o primeiro humano pisou na Lua. Mas viveram toda a sua infância e adolescência num período chamado corrida espacial. Imaginem o impacto que esse período teve para as crianças e jovens daquela época.
Notícias e mais notícias sobre como os americanos e os soviéticos forçavam o limite do desconhecido. Quantas conversas na mesa de jantar sobre foguetes, sobre astronautas, sobre como seria a Lua e depois como era a Lua. E os professores nas escolas, comentando, instigando seus alunos a lembrar o que tinham ouvido no rádio na noite anterior. Sem falar sobre as músicas de rock, sobre astronautas e as suas viagens espaciais, os quadrinhos, os filmes. Quanta informação disponível apenas ligando o rádio ou lendo seus jornais diários. E isso é porque eles estavam apenas conversando sobre os seus cotidianos. E os meus pais, ou os meus professores enquanto eu crescia, fizeram parte desta geração quando crianças e adolescentes. Uma geração que eu gosto de chamar de geração Apolo. Essa geração respirou os ares da inovação tecnológica, da exploração de mundos desconhecidos. Agora, vamos falar das crianças. E depois, voltaremos a falar da geração Apolo e vamos ver como tudo isso se encaixa nessa visão de futuro. Vocês já ouviram falar, claro, que as crianças são cientistas por natureza. Olha, as crianças gostam de explorar, testar, se aventurar por aí, fazem 1000 perguntas que enchem nossas cabeças de dúvidas, falam por que isso, por que aquilo. Mas o mais interessante das crianças é que elas enxergam o mundo ao seu redor como sendo parte de um todo, e esse todo parte delas mesmas. Só que conforme elas vão crescendo, elas aprendem com os adultos ao seu redor, nós, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na vida escolar, elas aprendem a separar tudo em caixinhas muitas vezes desconexas. E português e ciências não se misturam. Que estudar os movimentos aparentes do Sol e da Lua nada tem a ver com a aula de história e o desenvolvimento das civilizações. Que ler livros e saber histórias como Caixinhos Dourados nada ajudaria em compreender por que, na Terra, de todos os planetas do Sistema Solar, encontramos vida. E onde já se viu, crianças plantando feijõezinhos e acompanhando seu crescimento na aula de artes? E assim, nós mesmos separamos as crianças do mundo que as cerca, encurtamos os seus caminhos, dando respostas prontas e padronizadas, sem sequer exercitar a dúvida e instigar as crianças a continuarem questionando tudo que vem. E o tal mundo que as cerca agora é dividido em 3 caixinhas: física, química, biologia, apenas 3 matérias na grade escolar, e descoladas totalmente do cotidiano desses jovens que vivem imersos em seus mundos cheios de tecnologia, produtos que só poderiam ser feitos pela ciência. Agora, nossos jovens viraram consumidores da ciência e não pensadores da ciência. Agora, vamos relembrar um pouco sobre a geração Apolo e botar uma luz em cima de uma nova geração que pode estar surgindo. Lembra que eu mencionei aquele entusiasmo daquela geração que viveu a sua vida na década de 60, assistindo às maravilhas da exploração espacial? Tudo naquele período remetia à Lua, aos astronautas, às sondas, às estrelas, ao universo. Mas será que tudo ficou lá? Na verdade, desde a década de 60, a humanidade nunca parou de explorar o desconhecido. Sondas e missões importantíssimas aconteceram desde aquela década até então. E agora, nós temos uma nova chance. Como aquela menininha em 1986 que queria mais uma vez olhar o cometa Halley. Nesses próximos anos, falaremos muito a respeito de Marte. Nós vamos continuar a explorar o planeta vermelho, assim como começamos lá em 1964 com a missão Mariner 4. Depois, na década de 70, com as Vikings, onde foi possível, através de 52.000 imagens, criarmos toda uma cartografia de Marte. Os nossos queridos Pathfinder e os minúsculos Sojourner lá na década de 90. E os brilhantes Spirit,
Opportunity e Curiosity no início do novo milênio. Quanta ciência trouxemos nessas últimas décadas. E neste ano, no mês de julho, teremos muitas missões que partirão aqui da Terra para aportarem lá em Marte, como por exemplo a missão Mars 2020 com seu rover Perseverance. Que, aliás, esse nome foi dado por uma criança, estimulado por seus pais e professores a pensar ciência, a explorar novas possibilidades além das provas semestrais. Teremos os Emirados Árabes pela primeira vez lançando seu orbitador na missão Hope. Imagina como os jovens lá estão empolgados de participar desse momento histórico. E depois teremos muito mais em 2022. O que será que ainda vamos descobrir? O que é que esses próximos anos nos aguardam? E por que será que mesmo com tantas missões, tantas informações de altíssima qualidade científica, as nossas crianças ainda não estão impressionadas com tudo isso? Será que nós, adultos, estamos impressionados e maravilhados o suficiente para contagiar nossas crianças? O que falta para tornarmos essas grandes descobertas em conversas do cotidiano, em debates em sala de aula, em conversas na mesa de jantar? Nossas crianças precisam saber de Marte. E o que tem para saber? Sua localização no sistema solar? A sua composição que o torna vermelho? Será que apenas essas informações que encontramos nos livros didáticos hoje bastarão para as crianças de amanhã? Ah, falei em livros didáticos. Ainda estamos falando de conhecer os detalhes de um planeta como Marte, o planeta mais monitorado por nós, através de páginas de livros? Nossas crianças querem mais. Querem ver o planeta através do telescópio. Querem sentir, tocar o que é esse tal solo enferrujado. Querem ver o que acontece com a água em estado líquido, não apenas na experiência do freezer e da panela no fogo. Querem saber para onde foi a água de Marte. Querem ver como a água se comporta em diferentes temperaturas e pressões. Querem entender como é possível um planeta ter duas luas. E sim, querem saber se vamos para lá e como iremos para lá. Que tal se aproveitássemos esse momento, onde teremos muitos lançamentos de foguete, a chegada das sondas em Marte, os dados que iremos receber, para trazermos para as nossas crianças as respostas que eles querem, não apenas na escola, mas dentro das nossas casas. Será que nós, pais, professores, estamos abertos a isso? Existe um caminho sim, e que todos nós, pais, professores, divulgadores de ciência, podemos seguir. Para qualquer lugar que quisermos ir e guiarmos nossas crianças pelo caminho da exploração espacial, devemos andar sobre as estradas feitas nas bases da metodologia científica. Deixar que nossas crianças observem o mundo e questionem o que estão vendo. Fazer com que eles levantem suas próprias hipóteses e nós os ajudaremos a testar as suas ideias. Deixem que eles errem. Errar é o que nos torna mais cautelosos e muito mais céticos sobre as nossas certezas eternas. E então, os encorajem a tentar novamente, levantar novas hipóteses, até chegarem ao resultado, que só pode ser consolidado se forem condizentes com as observações que eles fizeram primeiramente sobre o mundo. E propiciem que elas compartilhem as suas descobertas. Só assim construiremos conhecimento coletivamente. E lembrar que os grandes avanços científicos só foram possíveis trilhando esse caminho. Calma, eu sei o que vocês vão dizer. Os pais. Nós temos muito que nos preocupar nesses tempos. O trabalho, as contas, a sobrevivência. Os professores.
Temos tanto que nos preocupar nessa época, temos tanto que nos ocupar nessa época. As provas, as metas, os conteúdos obrigatórios, a politicagem no sistema educacional, a sobrevivência. Parece um trabalho hercúleo, não é mesmo? Mas vamos lembrar que as crianças fazem isso desde o dia em que nasceram. Elas sempre sentiram e entenderam o mundo através da metodologia científica, observando, testando, errando e tentando novamente. E a cada nova conquista, eles correm para compartilhar com todo mundo. Eles fazem, sempre fizeram, ciência desde o início. Como esse bebezinho da foto. Carl Sagan, o grande astrofísico e o maior comunicador científico que eu já conheci, disse uma vez: toda criança começa como um cientista nato. Nós é que tiramos isso delas. Só algumas poucas passam pelo sistema com a sua admiração e entusiasmo pela ciência intactos. E nós não podemos tirar isso delas. Não podemos deixar que apenas algumas, como disse Sagan, mantenham intactos o seu maravilhamento pelo cosmos. Vamos hoje, nós, nos entusiasmar com a ciência e aprender muito mais sobre esses caminhos. E assim, vamos deixar que as nossas crianças avancem muito mais do que nós avançamos nesses últimos 60 anos. Se dermos às nossas crianças a oportunidade de conhecer, acenderemos de novo a chama da exploração espacial. E isso força um sistema inteiro a criar possibilidades tanto educacionais quanto profissionais para que esse futuro chegue. Assim como a geração Apollo, essas crianças serão adultos, fascinados pela emoção da exploração espacial e farão parte de uma nova geração que ainda não tem nome porque não sabemos o que vamos enfrentar daqui para frente. Mas com certeza elas nos guiarão, porque nossas crianças serão de Marte e é para lá que todos nós vamos. Obrigada.